Imagina uma prova de natação. 8 nadadores ou nadadoras caem na piscina e é provável que um ou uma delas vença. E aquele que venceu vai ganhar a medalha de ouro, parabéns. Mas imagina que esse que venceu fez o pior tempo da sua vida nessa prova. Em compensação, o que chegou em último lugar, no 8º posto, não venceu a prova e é fato que não vai ganhar medalha. Mas imagina que essa pessoa que chegou na 8ª posição fez o melhor tempo da sua vida nessa prova. Quem está em evolução? Bom, sem julgamento, o fato é que pelo menos a gente pode olhar para esse 8º ou 8ª colocada como alguém que está melhorando, que se fez o melhor tempo da sua vida, está em evolução. E é sobre isso que a gente vai falar num podcast que busca discutir propósito na vida, provocar que talvez exista um propósito universal para todos nós e que já olha, é trabalho para uma vida inteira. Sermos melhores hoje do que nós fomos ontem. E sermos melhor hoje do que nós fomos ontem, sempre. Bom, para isso a gente vai trazer uma convidada que vai nos ajudar a dar um toque feminino, inteligente, divertido, leve para essa conversa que visa também deixar primeiro nós, pessoas melhores e quem sabe você que nos assiste também. Vem para esse novo episódio do podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Sr. Pailu, meu melhor podcaster hoje do que ontem, tudo bem? Melhor hoje do que ontem. É boa. Julião, tudo bem? Ótimo, muito bom. Então tá bom. Tudo é muito, né? Tudo é muito. Mas tá bem, tá bom sim. Bom, vou já apresentar a nossa convidada, que a gente tem muito que falar. Adriana Leite, muito bem-vinda. Obrigada. Divirta-se aqui com a gente, vamos conversar. Sei que você, pelo menos nos bastidores a gente conversou, acho que se emociona, se fascina com esse tema de evoluirmos, né, na vida, falamos um pouquinho sobre isso. E num podcast que fala de propósito na vida, querer, né, ou buscar ser melhor a cada dia, me parece que já é trabalho para sempre, né? Já dá para ficar o resto da nossa vida trabalhando em cima desse tema. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu comentei até, né, agora há pouquinho, para mim é sempre muito gratificante, né, quando a gente consegue parar e termos conversas com significado, conversas que a gente consiga se aprofundar e falarmos de coisas que a gente se questiona todos os dias, que a gente está sempre nessa busca. Então, o tema de propósito é um tema que me atrai muito, né, que eu estudo bastante. E, ao mesmo tempo que estudo, também tento trazer muito para o meu dia a dia, né? Tirar um pouco daquela coisa, né? O meu propósito, né? Tão distante para ser uma coisa realmente que faz parte, né, do meu dia a dia e de todos os dias eu levantar muito nas minhas meditações diárias, focando nisso, né? Como hoje eu posso ser melhor que ontem, como hoje eu posso fazer, né? A gente falou um pouquinho antes, a minha revolução humana, né? Ser uma pessoa diferente no dia de hoje. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui e falar desse tema que eu amo com vocês. Você ouviu que ela falou de meditação, né? Temos um parceiro aqui que acorda o quê? Acorda o galo? Pro galo cantar? Antes do galo cantar, ele tá lá meditando já. Isso é música pra mim, meditação. Cara, sabe o que eu tava lembrando? Que outro dia a gente tava meditando sobre a palavra perfeito. Porque perfeito é uma coisa que não tem mais nada para ser feito, né? E perfeito ninguém é aqui, né? Nenhum ser humano é perfeito. Então, assim, a gente tem muito trabalho para se fazer na gente para que a gente busque essa perfeição que nunca vai ser alcançada também, né? Mas a gente tem sempre muito trabalho para se chegar em alguma coisa melhor. Então, independente do estágio que a pessoa está, eu acho que tem muito chão pela frente ainda. Acho que foi até a Marcela Prado que nos provocou nessa ideia e ela trouxe até essa ideia como uma coisa chata. No sentido assim, se eu já atingi a perfeição, por exemplo, como indivíduo, eu não tenho mais o que fazer aqui. Acabou, né? Não tem mais sentido. Então, se já está feito na perfeição, acabou a tarefa. E se acabou a tarefa, tchau, vai embora. Mas não acabou a tarefa e não dá para eu ir embora assim, sem mais nem menos. Então, é porque tem coisa a fazer. Bom, eu sempre ouço as pessoas fazerem uma pergunta absolutamente básica, que é, tá bom, como é que eu descubro qual é o meu propósito na vida? Acho uma pergunta justa, mas é uma pergunta que traz uma resposta muito ampla. Eu acho que, talvez nessa provocação que a gente está fazendo aqui, a gente pode começar a simplificar um pouco a resposta. Como você vai manifestar o seu propósito na vida em termos de uma atividade, né, de uma profissão, enfim, de um conjunto de tarefas? Tudo bem, a gente pode discutir vários caminhos para descobrir isso. Mas já tem um aí bem traçado. O que você está burilando, o que você está aperfeiçoando em você hoje que você possa dormir dizendo
andei mais um pouquinho em relação a ontem. Já me parece um grande trabalho. O Fernando Schiller, que é um sociólogo que eu gosto muito, ele escreve na Veja, acho que ele tem uma coluna também na Band News. Uma das reportagens, um dos artigos dele que eu lembro que me chamou muito a atenção era isso. Ele falando dessa neurose da vida moderna, onde a gente inclusive se expõe muito. Vamos pegar as redes sociais como um elemento neutro, tá? O objeto rede social não é imoral, ele é amoral. O que nós vamos fazer dele é que vai dar significado, né? Como você falou, vai dar sentido. Mas quando a gente fica se expondo muito e fica se comparando muito, a gente entra num processo de perder sempre. E ele provoca isso. Ele fala, tudo bem, olha para o outro e aprende alguma coisa. Mas, pelo amor de Deus, fica na sua raia, né? Trabalha para você ser melhor. Agora, vou provocar vocês. Não é um assunto novo. Não é a primeira vez que a gente está falando, não é inédito, né? Nós não estamos inaugurando esse tema. Ele já é falado há muito tempo. Por que será que a gente, né? Pelo menos eu até me incluo nesse grupo, por que será que a gente resiste tanto? Né, a decidir que eu vou entrar no eixo de melhorar e ponto. O que será que nos trava? Eu acho que a gente tem muita distração, na verdade, na vida, né? Então, a gente vai se distraindo e a gente vai deixando, né, as coisas irem acontecendo sem a gente estar com o que a gente fala que é o estado de presença, né? Então, né, que a gente fala, a gente tem o presente, o passado já foi, o futuro a gente não sabe, a gente tem o hoje. Mas, além do hoje, a gente tem uma série de distrações, como você disse, a própria tecnologia, que falam até que é um quarto estado hoje em dia, né? Que é o out total. Você não está nem no passado, nem no presente, nem no futuro, você está totalmente fora de sintonia, né? Então, eu acho que hoje a gente tem mais essa busca consciente pelo estado de presença do que a gente já teve. E tem que ser uma decisão, porque se a gente deixa no automático... E aí, quando eu vejo isso da gente, né, buscar ser melhor cada dia, tem muito de você reconhecer isso, né? De você celebrar as suas primeiras conquistas, as suas principais conquistas, de você perceber essas conquistas. E para isso você tem que estar presente, né? Você tem que estar naquele lugar. Então, eu acho que hoje a gente tem muitas distrações e aí a gente começa a tentar trazer para a consciência, tá? Como que eu conscientemente tomo a decisão, que nem estamos aqui nesse podcast, de eu estar aqui, com a minha cabeça onde os meus pés estão, ouvindo, né, o que eu mesma estou falando, né? Então, repetindo para os ouvidos mais próximos, que são os meus, né? Que no final que vai me fazer ter essa consciência do que está no aqui e no agora, né? Eu tive essa reação de rir porque... Acho que o Farid falou isso no último episódio, né? Quando eu falo, o primeiro que aprende sou eu, porque os meus ouvidos, né, são os que estão primeiro, os que estão mais próximos da minha própria boca, né? A sincronicidade do Jung se faz presente, né? E está sendo um desafio gigante, né? Porque a parte tecnológica só avança e avança a passos largos. Então é muita informação, muita enxurrada, muita novidade, todo mundo querendo se atualizar. Querendo ou não, a gente entra num estado de agitação. E aí começa a ficar acelerado, o coração fica acelerado e você fica ansioso para terminar um determinado assunto. Até as pessoas agora dizem que estão com aquela síndrome de botar no ×2 lá no WhatsApp do áudio e não consegue mais ouvir normal. Coloca no ×2 para acelerar e tirar da frente. Só que isso aí deixa você assim, né? E para tudo você quer, às vezes, apertar o botão que não existe na pessoa quando está presencial, falar, dá para falar mais rápido para a gente já pular para o próximo assunto, e não está vivendo um agora, e está buscando aquele ponto final lá na frente, que na verdade não é nem ponto final, né? Toda a jornada que era para ser apreciada, toda essa evolução de ser uma versão melhor de si própria a cada dia, não está sendo percebida. E o outro não está sendo percebido, né? Porque quando você acelera, você nem percebe, né? Outro dia eu estava conversando com um expatriado e ele falou para mim, uma coisa que eu acho muito interessante aqui no Brasil é que toda vez a gente sempre pergunta se a pessoa está bem e a gente nunca sabe se ela realmente está bem, né? Porque no final a gente não... oi, tudo bem, tudo bem. Ele falou, mas tudo bem? Mas por que está perguntando se eu estou bem? Uma saudação, né? Só... se no final está respondendo que está bem e às vezes não está bem, né? Então a gente acaba criando essa... superficialidade nas relações, né? Da gente não perceber efetivamente o outro. E o 2x lá do WhatsApp é isso. Você não sabe nem se a pessoa tá rindo, se a pessoa tá chorando, que entonação que a pessoa tá falando. Você só quer saber o que ela tá falando, mas não o porquê, não o como, né?
Mas esse 2x é muito sério. Eu combinei com a Are e de verdade que as nossas mensagens de áudio a gente não escuta na velocidade 2x, porque começou a acontecer dela me mandar uma mensagem e basicamente como eu ouvia era assim: viu, você pode pegar o Pedro na escola? E eu pensando, pô, mas que jeito é esse de falar comigo? Tá achando o quê? Que eu não tenho mais o que fazer? Não, é que eu tava ouvindo no 2x. Quando eu ouvia na velocidade normal era: oi, tudo bem? Você pode pegar o Pedro na escola? E muda tudo. Então, para a gente não ficar com uma falsa impressão que o outro está sendo talvez muito impositivo, olha, não escuta no 2x, porque você vai ficar realmente com uma distorção daquilo que eu quis dizer. Mas, por exemplo, se eu vou assistir o nosso podcast para selecionar algumas cenas, né, para fazer os cortes, eu assisto no 2x. Por quê? Porque tem que ser rápido, porque eu tenho que ver logo. E você tem razão, eu vou rever isso, porque é um pouco até do que a gente falou com o Farid e com a Lúcia. Eu preciso parar para pensar que não são os outros que estão caindo nessa armadilha. Eu gostei do que você falou, Dri, da falta de estado de presença. Não, sou eu que estou caindo nessa armadilha. Eu sou o primeiro que está caindo nessa armadilha de querer acelerar demais as coisas e não ter estado de presença. Isso porque eu escrevi um livro falando disso. Olha o tamanho do paradoxo, do desafio. Logo no início da pandemia, veio um insight, é uma história bem rápida, eu acho que era abril, não era muito depois que iniciou o lockdown, era coisa de um mês e meio. Acabei de fazer os atendimentos, que de repente ficaram todos digitais, e aí era um dia que tinha acabado tarde e tal, bom, vou ler as mensagens do WhatsApp, e num grupo lá, que eu fazia parte, alguém estava publicando a sétima versão, de um relatório de tendências pós-Covid. Tinha coisa de 40 dias que tinha começado o lockdown, e nós já estávamos ali desesperados, querendo adivinhar o que ia ser o mundo pós-Covid, sendo que a gente não sabia nem o que era o mundo com a Covid. Ninguém sabia quando ia ter vacina, o que é que ia ser. Quando eu vi a sétima versão, sexta ou sétima, me deu esse estalo. As pessoas não estão aceitando o presente, elas estão querendo tornar o futuro velho. Bacana, deu estalo, eu imaginei escrever um artigo, do artigo virou um livro. 5 anos depois, eu continuo acelerado. Eu continuo, somos nós, né? Eu me incluo nesse grupo que está esquecendo de se perguntar hoje, nesta gravação, o que eu vou aproveitar? Né? Eu preciso curtir, eu não vou ver a Adriana toda semana. Infelizmente, talvez não vai dar. A gente tava anos sem nos encontrar, eu não vou ver sequer o Júlio e o Pailu toda semana. Eu preciso aproveitar esse momento que eu tô aqui com vocês. Mas se eu ficar preocupado com o dia da publicação do episódio, etc e tal, eu não curto essa conversa. E esse, para mim, é um desafio que já começa a nos colocar no trilho do sermos melhores hoje. Então, hoje. Começa, então, estando hoje, né? Sabe que antes de a gente começar o nosso bate-papo, a gente estava falando sobre o podcast, né? Sobre a nossa história. Ele perguntou, de onde vocês surgiram, né? De onde saiu isso aqui, né? Aí, em um dado momento, a gente falou, né? A gente sai aqui como se estivesse saindo de uma sessão de terapia, né? Terapeutizado, é isso que você falou, né? É assim, a gente sai... Toda vez que a gente tem uma gravação e a gente geralmente separa um dia para gravar com algumas pessoas, então são vários episódios no mesmo dia. Então, assim, é um dia dedicado para isso. E enquanto a gente estava falando aqui, eu acho que eu entendi qual que é o segredo dessa terapia que a gente faz. A gente senta aqui durante 1 hora praticamente para conversar com alguém, eu desligo o celular, a gente esquece que existem câmeras aqui até, e a gente está durante 1 hora se conectando uns com os outros. Conversando, falando, prestando atenção. Não, eu estou aqui para você. Que é uma coisa que a gente não faz no dia a dia, cara. Assim, a gente está distraído, igual você falou. A gente, em geral, nosso dia... é distraído, é distribuindo a atenção entre diversos assuntos ao mesmo tempo, né? Com uma mensagem, um filho, uma esposa, um trabalho. A gente está distribuindo nossa atenção. Então, assim, eu acho que a maior terapia que a gente faz aqui com esse podcast é, durante 1 hora, parar e prestar atenção numa pessoa. Né? Ou uns aos outros, né? Sabendo que eu não vou mexer no celular. Eu acho que essa é a grande terapia. Não, e assim, a gente pode demonizar o celular... Tudo bem, eu acho que ele tem um papel grande nisso, mas acho que não é só isso. Na verdade, eu acho que é toda uma forma de... Assim, não tem como a gente falar, não, mas o problema todo é o celular e... Tá bom, o celular vai continuar existindo, e aí, né? O que a gente vai fazer? E daí, por isso, acho que mais do que nunca cai a necessidade de disciplina. Porque, assim, a gente vir aqui e passar um dia fazendo isso é disciplina. É assim, é um comprometimento de falar, não, é isso que precisa ser feito, então é isso que eu vou fazer. A gente provocou o Pailu ali, que é um mestre da meditação, que acorda todo dia 4 horas da manhã e tem um tempo de disciplina, de
assim, se conectar com... Beleza, hoje está começando um dia e vamos começar o dia tranquilo, né? Se quiser falar um pouquinho sobre a sua meditação a mais. Enfim, cada um tem uma receita que gosta mais e se adequa, né? Então, eu digo que a gente sempre tem que ter válvulas de escape para uma vida cotidiana e repetitiva que a gente tem, né? Uns colocam muita energia na atividade física, que é uma espécie de uma meditação também, né? Você fazer uma atividade física intensa, você está muito focado naquele momento, né? E para mim, a meditação, que eu faço uma linha transcendental, que é dos indianos, é um momento só meu, sabe? Sim, aquele momento egoísta, eu comigo, né? E por que tão cedo? Porque é exatamente nesse momento que o telefone não toca, ninguém acende luz, não tem barulho, sabe assim? Eu moro num prédio, então imagina, tem andar em cima, embaixo, tem várias possibilidades de distração. E nesse momento ele é tão silencioso, porque está todo mundo dormindo ainda, que eu falo assim, olha que presente eu poder dedicar um tempo para mim, só para mim, sem interrupções. E é maravilhoso. E por muitas vezes as pessoas me perguntam assim, poxa, mas você podia dormir 1 hora a mais, 2 horas a mais, tal, não sei o quê, trocar isso por a meditação? Eu já tentei até trocar. Só que o que acontece? Essas 2 horas a mais não compensam esse meu momento de 20 minutos, 30 minutos de meditação. Porque o que muda de estado de espírito para mim, para o resto do dia, é muito diferente dessas 2 horas a mais de sono. Então, cada um identifica com o seu, mas eu vivo esse momento presente, muito ali, eu comigo mesmo, sabe? E aí o dia começa diferente. Você disse que faz meditação também, né? Eu faço e eu tô muito nesse lugar também. Eu não tenho essa necessidade de acordar às 4 da manhã do silêncio Não, ninguém absoluto. mais tem. Ninguém, mas... 4 é da cabeça dele, é 4:30. Ah, viu? Mudou tudo. Do silêncio absoluto. Mas para mim é um momento também de conexão e eu falo, né, a minha dopamina, né? Então, e é muito louco, né, que lá na minha casa só eu faço, meu marido faz eventualmente, a minha filha tem 9 anos, faz também, mas muito na repetição. Mas o meu marido, o dia que eu não faço, às vezes porque ele vê pelo incenso, o cheiro do incenso, né? Aí ele não percebeu o incenso, aí ele fala assim, aí acontece alguma coisa, aí ele fala, não fez a meditação, né? Por isso que tá assim. Então, assim... Mas você acha que é perceptível a sua capacidade de responder melhor aos problemas? Ela é realmente beneficiada com a meditação? Eu pratico a meditação há muitos anos, né? Então, eu acho que tem uma coisa também que você demora um pouco para ver esse benefício. Então... que eu falo que nem academia, que nem qualquer coisa assim, você tem primeiro, né, que ter essa disciplina e eu volto, que para mim é uma decisão consciente, então você tem que conscientemente falar, não, eu vou fazer isso porque eu sei que eu vou ter esse benefício no longo prazo. Mesmo que hoje seja eventualmente mais sacrifício do que benefício, porque eu vou deixar de dormir tantas horas, para mim é um sacrifício, até que eu consiga reconhecer o benefício dessa prática. Então, para mim, assim, é nítido como eu sou uma pessoa naturalmente mais hiperativa, acelerada, eu diria, muito com essa coisa da produtividade, né, na cabeça, e que, de novo, também para mim é uma coisa que conscientemente eu tento reduzir essa questão de produtividade, você ter que dar resultados, você ter que fazer tudo, ter que dar conta de tudo, mas para mim ainda é tá lá entre os meus sabotadores, como eu diria. Mas eu vou muito para esse lugar de buscar ser uma pessoa mais consciente das minhas ações, e a meditação me traz isso assim de uma forma muito nítida, assim, da forma de eu falar, da forma de eu me posicionar, da calma, e não a calma no sentido da passividade, eu não acho que é sobre isso, eu acho que é a calma no sentido de você esperar, de você conseguir ouvir, de você conseguir perceber o outro. Eu acho que a meditação te traz um pouco para esse lugar. Eu não sei de você, mas eu pratico meditação há 25 anos. Você ganhou, hein? Comecei e não quis parar nunca mais. Em casa, todo mundo entrou na onda e eu sou o único que pratica até hoje. Você foi o único que manteve? Nunca parei. Mas o que eu percebi de teste comigo mesmo? Você tem uma rotina, e eu costumo seguir essa rotina porque esse pragmatismo me ajuda demais. Mas às vezes você foge de uma rotina. Sei lá, na noite anterior, estendeu, foi se divertir, bebeu, dormiu um pouco alcoolizado, enfim, não consegue ter a mesma rotina do seguinte. Aí pula, por exemplo, o horário meu de indulgência lá da meditação e vai direto
para a atividade do dia a dia. O dia é completamente diferente. E eu achava no início que, não, foi por causa do álcool, ou foi por causa da festa, ou foi por causa do horário menor que eu dormi. Não é, porque também fui dormir e quis pular sem ter bebido, sem ter exagerado com nada, e pulei o momento de meditação e o dia é diferente. Então, tem um benefício ali que não é percebido no início, mas no médio e longo prazo, como você mencionou, ele é fantástico. E é como se fosse uma homeopatia. Se você não tomar, você vai sentir falta, sabe? E eu acho que pensando em propósito, ele traz um pouco isso da intenção, né? Então, quando eu falo das distrações e do automático, a meditação te volta para o seu objetivo com intenção que vai estar ligado no seu propósito, né? Então, que eu falo, né? Na minha meditação, eu penso qual que é a minha intenção para o dia de hoje. Então, por isso que quando eu falei também que o propósito para mim é algo muito do dia a dia, porque todo dia eu chamo para o meu propósito. Eu falo assim, tá, hoje eu vou trabalhar no meu propósito. Hoje eu vou fazer desse dia intencionalmente na direção de estar mais perto do que eu acredito, de ter conexões com as pessoas, de ter conversas de qualidade. Então, se você tem uma rotina que te ajuda a voltar para isso, eu acho que a chance de você estar mais perto do seu propósito é maior do que você colocar o propósito lá na frente e você nunca ter nenhum ritual ou uma rotina que te lembre disso, que te fale, vamos lá, né? O que você está fazendo para você chegar onde você, né, tem a intenção de chegar? Perfeito. Mas esse podcast, de certa forma, a gente estava falando, né, da história do podcast, estava falando da terapeutização, né, que ele nos proporciona. Eu, naturalmente, sou um sujeito de fala, né? A fala é muito mais forte em mim do que a escuta. E esse podcast traz uma coisa que eu tenho que doutrinar, ainda que seja domar um cavalo bravio, que é, você tem que esperar o outro terminar de falar. Ainda que eu não consiga, às vezes. Atropelo o Júlio, atropelo o Pai Lu, às vezes atropelo o convidado. Se eu já fizer isso, Dri, perdão, viu? É com uma intenção boa? Talvez, com uma intenção de querer participar, de querer contribuir. Mas é preciso também saber a adequação, né, de algumas ações. Quando eu decido participar de um podcast, quando eu decido vir aqui, vamos chamar assim, toda semana, né, porque a gente publica, apesar de não gravar toda semana, mas acaba depois publicando toda semana, eu também tomei uma decisão de melhorar a minha escuta. Então, eu acho que quando a gente está falando aqui de ser melhor e ter isso como um propósito na vida, a gente, me parece, está trazendo aqui um elemento que é meio óbvio, acho que vai parecer óbvio depois que a gente colocar na mesa, mas eu sou o cara da consultoria que defende que o óbvio tem que ser dito. Que o óbvio é a grande armadilha para derrubar a comunicação. Eu não comunico porque é óbvio, e aí eu tenho que rezar para que o outro também ache isso óbvio. E do que eu estou falando? Disciplina. E o Erich Fromm, que foi um importante, né, psicoterapeuta, acho que o Erich Fromm era alemão, não me recordo exatamente, mas acho que era. Ele tem uma fala que eu gosto muito, que ele diz que amar, né, o amor pelo outro, ele tem que ser uma decisão. Ele não pode ser um sentimento. Porque se for um sentimento, ele vai ser sempre muito volátil. Né? Sentimento, a gente já falou isso aqui. De manhã, eu tô adorando o Pai Lu porque ele trouxe para mim um negócio que eu tinha pedido lá da casa dele, não sei o quê. À tarde, ele não respondeu direito uma pergunta que eu fiz, eu já não gosto dele. Porque o meu sentimento agora é de estar um pouquinho mais chateado. Então, não pode ser assim que o amor se estabelece. Mas talvez, ouvindo vocês falarem, me dá a impressão de que tudo, se não tudo, mas quase tudo, precisa ser uma decisão. Eu não posso ficar muito dependente da volatilidade do aleatório. Tem que ser uma decisão. Eu decido que vou meditar todos os dias. Tô cansado? Sim, tô cansado. Mas eu tomei uma decisão de meditar. Eu decido que eu vou fazer as minhas orações, sejam quais forem, mas num determinado contexto. Eu decido que eu vou acordar e antes de levantar da cama, mesmo que eu esteja com frio, com pressa, eu vou parar 30 segundos e vou mentalizar aquele dia. Seja qual for o ritual, me parece que ele ajuda a trazer essa disciplina. E esta disciplina é fundamental para eu decidir que vou ter como propósito a minha melhoria constante, o meu burilamento constante. Porque senão, se for depender do dia em que eu vou acordar motivado para ser melhor, numa boa, gente, tem dias que eu tenho, às vezes, trabalhos bem pesados para fazer. Eu tenho que ir para um cliente que eu já sei que vai ser difícil aquele workshop, vai ser difícil aquela conversa.
Então aí eu não faço o meu processo de ser melhor porque eu tô agitado, tô irritado. Matou o propósito, né? Então quando você conta essa história da disciplina das 4:30 da manhã, mentira, né? 3:30 da manhã o cara já tá de pé, né, Júlio? Não, mas brincadeira, quando você conta a história da disciplina, quando a Adriana conta a história também da disciplina dela e percebendo, né, o efeito quando não fazer, é quando talvez a gente comece a perceber a importância de bater o martelo e lembrar, fui eu que escolhi. Fui eu que decidi. E se eu decidi, eu tenho que me manter disciplinado nisso. Sabe o que é mais divertido nisso? Por muitas vezes a gente acorda e fala assim... parece que um negocinho buzinando no ouvido, né? Cara, levanta da cama, tá frio hoje. Vai chover. O dia vai ser assim? longo. Cara, fica tranquilo aí. Dorme mais uma meia hora, dorme mais 1 hora, cara. Você não precisa pular da cama. Mas é muito forte às vezes ver isso. Sim. E a tendência, se você der ouvidos, acabou. Então, como eu já passei por essa experiência de dar ouvidos e depois bagunçar o resto da agenda do dia, eu toda vez que tenho essa sensação, aí que eu pulo da cama mais rápido e já começo a fazer as coisas. E depois que passa, é muito divertido, porque você fala assim, ainda bem que eu tomei essa decisão. Porque olha como está sendo o meu dia. Tá tudo fluindo, tá tudo delícia. E eu por vezes... fiquei ali, né, dei uma vacilada assim do tipo, será que eu devo ou não devo fazer? Então, eu acho que você foi sharp aqui. O pragmatismo, a disciplina nisso é o que vai te levar mais longe. Porque se depender da sua boa vontade, depender daquela questão de estar tudo alinhado para poder fazer todos os dias, você não vai conseguir. Mas aí eu quero desafiar a Adri. Não é desafiar, quero trazer ela para uma outra conversa, mas não é no sentido de tirar da zona de conforto, é usar muito da tua experiência no mundo corporativo. Primeiro porque você trabalha na área de recursos humanos. Tenha o nome que tiver, né? Em outras organizações é a área de gente, de pessoas e tal, mas é uma área que lida com este elemento chamado ser humano, né? E você trabalha no mundo corporativo, em organizações privadas de inúmeras... né, de inúmeros tamanhos. O grupo onde você está tem, né, negócios de todos os tamanhos e tudo mais. Quando a gente fala disso que o Pailo falou, eu tomei uma decisão, estava chovendo, estava frio, eu nem queria levantar da cama, mas eu decidi antes que a minha jornada passaria por levantar e meditar tanto tempo. Isso me parece muito a decisão de trabalhar no mundo corporativo e dentro do tema ser melhor a cada dia como propósito na vida, lembrar que quando eu decido trabalhar num outro lugar onde vai ter um montão de outras pessoas, eu não controlo essas pessoas. E aí que eu vejo muita gente se frustrando, especialmente pessoas mais jovens, e aqui zero de tentativa de rotular que o mais jovem seja um problema. Nada, eu estou olhando hoje do meu local de fala, que é de um homem de quase 50 anos de idade, para um grupo de pessoas mais jovens que eu reconheço que são diferentes de mim. Mas eu vejo uma certa, e talvez eu fosse assim também quando entrei no mundo corporativo, inocência de que eu vou chegar lá com o meu propósito, com os meus objetivos que eu pré-desenhei, vou, entre aspas, comunicá-los para esta organização que é cheia de pessoas que também têm os seus objetivos, além do objetivo maior, que é a umbrella, né? Tem um objetivo maior, que é a sobrevivência dessa organização. E eu vou conseguir fazer tudo isso se moldar ao meu desejo. E aí eu chego lá e descubro que tem gente que realmente é bem mal-humorada de manhã, tem gente que é super animadinha de manhã, tem gente que me dá feedback, tem gente que não me dá nem bom dia, e eu tenho que conviver com tudo isso. Dri, eu particularmente como consultor sinto uma certa frustração nos mais jovens ao não conseguirem estabelecer o seu modelo de entendimento da vida para esta organização onde eles vão trabalhar. Mas também sinto as pessoas mais experientes frustradas porque os mais jovens não vêm do jeito que eles queriam que viesse. E me parece que todo mundo precisa primeiro decidir o que é que eu quero para mim, quais são os meus valores, e depois eu vou entender como é que é esse ambiente onde eu estou. Você no RH, obviamente, tem que lidar com todas as expectativas, né? Ainda que o RH não seja babá. Né? Às vezes tem que lembrar as pessoas, como consultor, eu que sou mais neutro, né? Às vezes eu falo, viu, só lembrar você que o RH não é babá de ninguém aqui na empresa. Isso quando eu não lembro as pessoas que o RH de cada funcionário é o seu líder. Porque é ele que usa, entre aspas, esse recurso humano. Mas você tem o desafio de olhar isso sistemicamente. Como é que você tem percebido isso? Às vezes até uma certa expectativa frustrada de que o mundo não me obedece nem dentro das empresas.
A empresa, na verdade, ela reproduz a nossa sociedade, né? Então, eu falo assim, Adorei. a gente tem uma amostra da sociedade na empresa, assim como a gente tem uma amostra da nossa família nas empresas. E aí, eu sempre falo com o time, de uma forma geral, eu sou da pessoa que acredita que uma andorinha faz verão, né? E eu trago sempre muito isso para as pessoas. Eu falo, você quer ser um líder melhor? Seja uma pessoa melhor. Seja um marido melhor. Seja um pai melhor, né? E muito nessa linha de ser melhor um pouquinho cada dia, né? E nas organizações a gente fala muito sobre isso, como que você conecta os seus valores, o que você acredita com o valor, com os princípios da organização. De algum viés você tem que encontrar ali, né? Você tem que achar essa identificação. E é sobre você, não é sobre a organização. E a organização é formada de várias pessoas, né? Eu faço parte da comunidade, né? Que a gente tem uma comunidade global de diversidade e inclusão. E aí, quando você fala, a gente tem, né? Conflito de gerações, pessoas diferentes, pensamentos diferentes. Como que você faz, né? Para todo mundo conseguir ver o lado do outro, conseguir entender o outro, conseguir... E, de novo, eu falo, é sobre você, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente tem o emissor e o receptor. De quem que é a responsabilidade da comunicação? Do emissor ou do receptor? Na largada, do emissor. Sua. Se você é o emissor, você é o responsável. Se você é o receptor, você é o responsável. Boa, eu gostei dessa A ótica sua. responsabilidade Fala dos é dois, sua. Né? É sua. Ainda Dependendo que- de onde que você estiver. Perfeito. Ainda que se o outro fale comigo em alemão, eu não falo alemão. Mas você tem razão, eu posso pegar aqui o Google Tradutor e me esforçar. Tem razão. sua. Ou posso falar para ele, cara, eu não falo alemão, você pode falar comigo em outra língua? Né? É verdade. É sua É responsabilidade. sua. É verdade. sua. Então, para mim, é nesse lugar que eu trago muito. E aí, quando você trouxe, né, sobre protagonismo, não sei se foi agora, se foi antes, mas que você trouxe muito isso, eu acho que a gente está muito nesse lugar hoje, né? De como que a gente sai, muitas vezes, da posição de vítima, de... Ó céus, ai, porque a organização, ai, porque o mundo, ai, porque a sociedade é preconceituosa, ai, porque... Para você, né? Para você entender o seu papel e assumir a sua responsabilidade dentro desse contexto. Então, acho que as organizações têm uma responsabilidade imensa, no sentido de que a gente, como eu disse, né? Representa a sociedade numa escala menor, de como que a gente influencia essa sociedade através da nossa organização, de ser uma organização que tenha valores sólidos, que realmente puxe as pessoas para se conectarem com propósitos maiores, para que os líderes realmente sejam líderes humanizados e que, consequentemente, vão ser pessoas melhores e que vão ter uma atuação melhor na sociedade. Eu sei que às vezes parece meio poliana essa visão. Nossa, mas eu queria muito que a gente pudesse ser utópico por um momento, né? Porque se a gente não buscar o ótimo, a gente vai se contentar com o quê? Com o medíocre? Ah, não dá para sonhar com uma empresa onde os líderes sejam humanizados, porque isso é utópico. Tá, você quer que eu sonhe com o quê? Com uma empresa onde os líderes continuam sendo pessoas, desculpa aqui a expressão, escrotas? Bota o cara dentro de uma salinha, humilha ele, assedia ele e acha que tá tudo bem, porque as pessoas têm que ser cascudas. Sério? Seu papel ali na descrição de cargo estava deixar o indivíduo com a autoestima destruída? Eu nunca vi nenhuma descrição de cargo de liderança que tivesse entre as tarefas destruir a autoestima das pessoas. Que tivesse entre as competências ser um ogro, uma ogra. Nunca vi. Então, como que a gente não pode sonhar com uma organização onde as pessoas tenham relações saudáveis? E se isso não começar com a liderança... Aí eu vou ter que pedir para minha amiga lá de Porto Alegre, que me contou uma coisa maravilhosa, avisar a avó dela que a avó dela estava errada. Mas eu não acho que a avó dela estava errada quando dizia que escada se lava de cima para baixo. Maravilhoso isso, né? Então, de verdade, eu fico sonhando. A gente não pode falar com os líderes... Lindo, você precisa ser uma pessoa melhor. Linda, você precisa ser melhor hoje do que você era ontem. Ah, mas minha equipe é muito difícil. É. Esse livro aqui, o Sapiens, ele traz uma imagem que eu acho que é interessante, que ele fala que as organizações, as empresas, por exemplo, elas não existem. Uhum. Né? Os governos, eles assim, não tem uma pessoa que você fala... Qual que é o nome mesmo da empresa? Que você... Freudenberg, do grupo Freudenberg. Você não tem como falar, o Freudenberg, quem que Vamos trazer a Quem Freudenberg aqui Quem para o que podcast, né? Eu ela- quero que a Freudenberg sente aí. Não tem como a empresa sentar aqui na mesa e conversar. Né? Sim. Na verdade, assim, existem as pessoas que estão formando essa empresa, existem as pessoas na liderança, existem pessoas lá embaixo, todas as pessoas estão construindo isso que é uma empresa. Assim como um governo, etc. Ou seja, o que pode ser influenciado não é a empresa, são as pessoas. As pessoas. E a gente fala, né? E como que a gente faz isso no dia a dia? A Igreja Católica descobriu isso há não sei quantos anos, né? Rezando a missa, né?
falando a mesma coisa sempre, né? Falando Disciplina. óbvio. Falando óbvio, e trazendo as pessoas para consciência. Eu acho que, olhando com amorosidade, né? Eu acho que a gente parte do pressuposto de que as pessoas são boas. É a exceção que são pessoas maldosas, que querem fazer. É a exceção, não é a regra, né? Às vezes as pessoas fazem coisas não tão legais, mas não necessariamente mal intencionadas. Então, como que a gente trabalha nessa intenção para resultado, para uma ação positiva, né? Então, e tem que ir falando óbvio, tem que ir falando sempre. E é o que eu falei, são pequenas ações, a andorinha faz o verão, então se você conseguir influenciar uma pessoa... Eu falo que hoje, né, na minha posição, infelizmente, né, que é uma parte que eu gostava muito de fazer, eu não tenho mais tanta oportunidade em sala de treinamento, mais diretamente, né? Mas eu tenho conversas individuais, muitas conversas individuais com gestores, com funcionários, enfim. E eu falo, se cada oportunidade dessas conversas a gente conseguir, de alguma forma, achar o motivo pelo que a gente está ali, o porquê que você é líder, ou porquê que você escolheu essa empresa e você sair com os seus votos renovados, eu falo que eu fiz o meu papel naquela conversa. Então, acho que a gente trabalha sempre nessa renovação de votos e nesse alinhamento. E se em algum momento não fizer mais sentido para você, não faz sentido você estar ali e está tudo bem, né? Eu falei, eu estou há 20 anos lá, porque há 20 anos, de alguma forma, eu renovo votos e faz sentido ainda para mim estar naquele lugar. Porque ninguém foi obrigado a fazer isso, né? Jamais. Foi por uma espontaneidade. Mas me permite fazer uma pergunta aqui Claro. provocativa. Será que, no geral, as empresas elas se preocupam ou dedicam tempo e recurso? Ou as pessoas que estão nas empresas, né? Sim, mas quando eu digo empresas, as pessoas que representam as empresas. Parafraseando o Júlio, né? Perfeito. Que, assim, para que o ser humano, seja ele liderando ou liderado, seja ele um líder verticalizado ou um líder por influência, a se colocar no lugar das pessoas. Se colocar não é naquele lance de, eu tenho que entender o que o cara está sentindo. Não é nesse sentido. Mas, assim, o tipo de comunicação, ou o tipo de informação, ou o tipo de demanda que eu solto é do jeito que eu gostaria de receber. Acho que é a pergunta que a pessoa tem que se fazer. Porque quando as pessoas se conscientizam de que dá para ter um equilíbrio e uma questão harmoniosa, talvez tenha mais chances de aderência e mais chances de multiplicação. Porque é tudo um efeito manada mesmo, né? Se tem um cara na liderança que, teoricamente, deveria ser o grande exemplo e ele desce o chicote na turma, né? No sentido bem esdrúxulo aqui, a tendência não é ninguém sair amando os outros. A tendência é descer chicote em todo mundo. E aí vira um efeito, né, manada. Então, não é só da grande liderança, mas eu acho que é de uma conscientização de todos os participantes daquela organização, né? Super. E eu vejo, assim, que, aí indo no exemplo da escada, eu acho que hoje em dia, né, felizmente, aí falando da sociedade, eu acho que a gente tem um movimento dos dois lados. Eu acho que as organizações estão se preocupando mais, as organizações, de uma forma geral, buscam desenvolver as suas equipes, investem nisso. E eu acho que tem uma nova geração que também não aceita mais, né? E aí você tem uma pressão dos dois lados. Ou você, né? Ou você muda, ou você muda o seu jeito, ou talvez você vai mudar de emprego e vai ter que achar um outro contexto onde faça ainda sentido a forma que você, né, foi, talvez, ensinado a liderar ou ensinado a agir. Porque isso, de novo, né, falando de diversidade e inclusão, a gente fala, inclusive, de comportamentos, né, entre colegas de trabalho, né? Então, ou você aprende, né, como que hoje em dia as pessoas querem ser respeitadas, ou o que é o conceito de respeito, ou, eventualmente, você não vai ter espaço naquele lugar mais. Então, eu vejo, sim, de uma forma geral, as organizações investindo bastante nisso. De novo, a gente está falando de mudança comportamental, né? Que é a mudança mais difícil. E coisas que a gente sabe, né? Várias coisas que a gente sabe, muitas vezes, que não é legal fazer. Ou coisas que, conscientemente, a meditação é super legal fazer. Quantas pessoas a gente consegue convencer a fazer?
Só falando, né? Só falando. Não, e dando exemplo. Ele não tá dando exemplo aqui? Quanto tempo que ele fala que faz, efetivamente vocês fazem, né? Então, assim, Não. é meio E já fazemos o podcast com ele há mais de 2 anos. Exato. E ele falando pelo menos uma vez por mês. Toda vez ele fala que ele faz meditação. É verdade, você tem razão. Então, é uma mudança de comportamento e por mais que você saiba que você vai ter um benefício, né? Às vezes você fala, não, já estudei, já li, né? É fisiologicamente comprovado o benefício, mesmo assim, não faço. Eu li até o livro lá do Daniel Goleman sobre meditação. Estou convencidíssimo, mas tem razão, não entrou ainda, né, na minha decisão. Não conseguiu ainda. Ó, só me defendendo, eu acordo às 5h50, Deixa eu me defender. 5h40 da manhã. Aí, geralmente, eu tenho um período ali que eu gosto de tomar café devagar, assim, né? Então, eu vou acordar as crianças lá por umas 6h40, mais ou menos. Ou seja, tem mais ou menos 1 hora ali, que é o tempo de eu fazer o café. Aí, eu sento para ler alguma coisa. Eu considero esse meu momento de meditação. Eu sempre faço seu alguma ritual. É o meu ritual que eu faço todo dia de manhã. Que é isso, assim, eu acho que não tem um único formato também, né? É um ritual de centramento. Foi o lugar de estado que de presença, né? Viu? Só falta você, então, cara. Só falta você. Mas o que eu quis dizer assim, eu dei esse exemplo brincando, mas eu falo, não é tão fácil a gente convencer as pessoas mesmo para coisas muito positivas. Você imagina se você pega realmente um líder que foi formatado, um líder que foi formatado, né, na vida para ser uma pessoa agressiva. Ele não é só um líder agressivo, provavelmente ele é um pai agressivo, provavelmente ele é um marido agressivo, ele é um amigo agressivo. De alguma forma, então, isso vai se manifestar em outras áreas da vida, né? Dificilmente vai ter alguém que é, né, só no trabalho. Então, é uma mudança muito, né? Agora, peraí, eu tava pensando aqui, em 2014 eu tenho essa data na cabeça, por conta que eu lembro que era época de Copa do Mundo. Curiosamente, fiquei com isso na cabeça, era a Copa do Brasil. Foi um ano onde eu comecei a me atrever a falar de alguns elementos psicoterapêuticos e até de alguns autores em workshops. E eu lembro que o primeiro indivíduo assim, emblemático que eu comecei a colocar como conteúdo, falando sobre liderança num workshop, sobre trabalho em equipe, foi Lacan, Jacques Lacan, que é um autor super difícil. Até hoje, poxa, tem textos de Lacan que eu leio e falo, vou precisar de alguém aqui para me acompanhar, porque não é nem se eu concordo, eu não estou entendendo. Né? Ele é muito profundo, ele é muito hermético. Bom, mas o Lacan fala muito da questão de maturidade e provoca muito a questão da maturidade pela ótica da autorresponsabilização. Então, o indivíduo não vai ser maduro enquanto ele não arcar com a responsabilidade por aquilo que ele escolhe. Até a gente passa a usar muito a terminologia da escolha, se eu vou ser um caçador ou caçadora de culpados na vida, porque esse é um papel muito exitoso, né? É só procurar um culpado que eu sempre acho. E se eu não achar o culpado entre pessoas, eu ponho a culpa no divino, né? Ah, porque Deus não me ajudou, porque São Pedro mandou chuva bem nesse dia, né? Responsabilidade não é... Mercúrio. Isso, Saturno retrógrado, que eu nem estou dizendo que não exista, eu não entendo sequer para criticar ou não, mas estou dizendo, eu não tenho culpa nenhuma, não fui eu que escolhi fazer meu churrasco nesse dia, foi São Pedro que resolveu mandar chuva, né? Mas o meu ponto é que nessa época eu comecei a falar desses elementos e era esquisito, eu lembro até de alguns colegas falarem, você tem certeza que você vai levar esse tipo de conteúdo? Eu falei, calma gente, eu vou ilustrar. Houve alguma resistência? 11 anos depois, já não encontro tanta resistência quando, por exemplo, eu falo de Freud. Mas não é que eu vou lá dar uma aula de Freud, mas eu vou citar, gente, ó, tem um conteúdo aqui de Freud que se conecta com isso que a gente falou. É muito interessante. Você falou que as empresas, elas, de alguma forma, emulam contextos familiares. Super, né? Você tem ali o líder ou os líderes, aí você tem os irmãos mais velhos, depois você tem os irmãos mais novos, às vezes tem o tio doido, tem a tia doida, etc. Uma empresa é isso. Você tem ali, no geral, né, um CEO, um presidente, uma presidente, você tem as diretorias. Hoje as estruturas matriciais estão mudando isso um pouco, mas dentro das estruturas matriciais você tem o diretor daquele departamento, os gerentes, supervisores, blá, 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 blá. Onde eu quero chegar com tudo isso? O próximo tema que começa a me dar coceira de levar para o mundo corporativo, e eu acho que a gente foi desafiado de várias formas em algumas conversas aqui, é falar de espiritualidade. Mas calma, pausa, sei que estou entrando em um terreno que no mínimo ele é escorregadio. Não é falar de religião, não é lá para defender que esta ou aquela religião é melhor e sequer que as pessoas tenham que acreditar em Deus, porque se tiver um ateu na equipe ele está errado.
mas é poder trazer esse tema da espiritualidade como algo que vai além da matéria, como alguma coisa que nos transcende também como indivíduos. Porque eu acho que aí a gente vai poder falar de um tema super importante. Dri, Pailu, Júlio, Pailu tem uma experiência corporativa, 18 anos de Heineken, mas quantos de Diageo? 12, fora outras experiências. O Júlio trabalhou em empresas, tem sua própria empresa há 18 anos. 18 anos, você 20 anos de mundo corporativo, eu 20 anos de consultoria em mundo corporativo, mais 9 de Diageo. Poxa, vamos somar aqui as nossas experiências, né? Eu acho que a gente precisa falar mais de compaixão, mas não de um jeito panfletário. Eu gostei do jeito que o Pailu falou, não é aquela coisa do só se coloque no lugar do outro. Claro que a empatia é importante, mas é mais do que só sentir ou tentar emular a dor do outro. É se perguntar realmente, né, o que eu estou oferecendo para o outro e como que isso está afetando ele. Quando a gente traz o tema da espiritualidade, ele é um tema que convida, de maneira muito natural, a gente olhar para essa compaixão. Se vai tudo muito além só dos KPIs, que são super importantes, estamos aqui nessa vida material, temos que encarar os desafios da materialidade, acreditando ou não no divino, na transcendência, por qualquer linha, seja o budismo, seja o espiritismo, seja qualquer linha evangélica, cristã, hindu, muçulmana, nem estou discutindo qual é o caminho, e sim que a gente acredita que leve a algum outro lugar. Mas claro que os KPIs são importantes, os resultados financeiros. Mas como nós vamos entregar isso é determinante para a saúde das pessoas, incluindo cada um de nós. Como é que, Dri, claro, te convido a trazer um pouco da tua leitura disso, Pailu, Júlio, mas como é que vocês veem essa ousadia, como diria um amigo meu, de começar a falar de espiritualidade, mas, de novo, numa linha espiritualista e não religiosa, necessariamente? Será que chegou a hora da gente começar a deixar esse assunto mais natural no mundo corporativo? Como fugir desse tema que é tão importante na vida se a gente não aceitar que este tema também está dentro do mundo corporativo? O que... Ele faz parte da nossa vida, né? Assim, eu acho que todo mundo acredita em alguma coisa ou deposita algum tipo de fé em alguma coisa, mesmo que seja só em si mesmo, vai. Mas assim, eu acho que boa parte das pessoas, elas depositam fé em Deus, em algum tipo de entidade, alguma coisa assim. Ou seja, faz parte da gente como gente, né? Então, não tem como se desconectar isso da nossa realidade. Isso vai, de certa forma, com certeza vai se refletir também na empresa, no comportamento. Ou seja, eu posso decidir, cara, não, eu vou respeitar você, não só porque eu acho que é uma coisa boa, mas assim, porque eu entendo que existe um elemento divino que espera isso de mim e eu vou ser fiel a esse ser que me criou e eu vou respeitar você porque somos todos filhos de Deus, por exemplo. Então, assim, eu acho que isso faz parte da nossa existência, né, como ser humano. Super. Eu vejo muito esse lugar e eu penso que uma empresa que tem segurança psicológica, você pode falar sobre tudo. Eu acho que não tem tema que não pode ser tratado num lugar onde você ofereça segurança psicológica para o seu time. Coincidentemente, hoje de manhã eu tive uma reunião com o meu time e eu tenho uma pessoa da minha equipe, que ela é do Candomblé, e ela de sexta-feira tem que usar branco, né? E numa outra reunião, ela estava de branco, e aí saiu esse assunto, ela falou, não, é porque de sexta-feira a gente usa branco pro santo lá, explicou o porquê, né, que é de pureza e tal. E aí hoje um outro menino estava de branco, e aí ela falou, e eu estava de preto, né, não me liguei que hoje era sexta-feira, e preto já seria uma cor não adequada, né? E nós tivemos um baita bate-papo de religião, né? Ela explicando sobre o candomblé, esse estagiário que foi de branco, ele nem é candomblé, mas ele achou que era respeitoso ele ir de branco, já que isso era importante para ela. E aí eu falei, eu infelizmente não fui tão atenta, fui de preto, mas aí ela também explicou o porquê do preto, e aí tivemos uma conversa sobre religião, por que as religiões estão diminuindo o número de adeptos, como que a gente entende os jovens. Então, para mim, isso é o quê? É resultado de uma equipe que se sente psicologicamente segura para tratar de qualquer tema, né? E que não tenha tabu e que seja de uma forma respeitosa. Então, quando você pergunta para mim se eu acho que tem espaço, eu acho que tem super espaço. Eu acho que vai depender da organização, porque é muito nesse lugar. Se for uma organização que oferece isso para o seu time, vai falar sobre espiritualidade.
Na Freudenberg, a gente tem um programa global de liderança com o INSEAD muito legal. E dentro desse programa de liderança que a gente faz que a gente chama com o primeiro, que seriam CEOs das empresas, participam desse programa lá na França. Todos eles aprendem meditação, aprendem sobre importância do centramento, da presença. Eles fazem meditação, eles voltam com o aplicativo. Quantos continuam? Eu não sei. Lá a gente está com um programa de liderança aqui local, que todo início de treinamento a gente faz isso. Eu estou projetando para o final do ano a gente fazer uma sessão de sound healing, né? Que seria uma outra técnica de meditação. Você vai falar, nossa, mas na organização cabe isso, né? Tem ser humano lá? Cabe, né? Eventualmente teve quem às vezes não se sentiu tão confortável e que falou que a pessoa teve a liberdade de falar, não estou confortável, não quero participar e tá tudo bem. Então, eu acho que é esse o lugar, né? De você trazer pessoas que queiram se conectar dentro daquela conversa e que faça sentido. Então, eu acho que tem e eu acho que a gente tem que ser ousado. Eu acho que a gente tem que se dispor a tratar, talvez, assuntos não tão óbvios ou não tão simples de serem tratados de uma forma respeitosa. Porque, assim, eu vou falar do meu local de crença, quando eu tinha uns 10 anos, eu lembro que eu formulei uma frase que me assombrou durante muitos anos, que foi assim, algo como... Mas a gente não acredita em Deus, a gente acredita numa historinha. Alguém me contou que fulano disse, eu acredito ou não. Deus, e de novo, tenha o nome que tiver, uma força, uma inteligência que transcende... Deus você sente. E eu acho que nem fui eu que pensei aquilo. Acho que alguém assoprou aqui para mim e eu só fui um canal. Porque era meio assombroso aquilo para uma criança. Mas eu continuo até hoje pensando nisso. É verdade, né? Essa força superior, ou a gente sente, ou não é ninguém me contando que eu vou acreditar ou não. Bom, esse é meu local de entendimento. Isso posto, a gente já vem há muitos anos, como sociólogo, eu vou dar um pouco essa visão, a gente já vem há muito tempo botando Deus para fora das igrejas, dos templos, né, dos centros. A gente bota ele para fora porque ele atrapalha muito, porque ele exige muito. Ele não pertence aqui, né? Não pertence a esse contexto, né? Então, E aí eu fico pensando, será que Deus também não pode entrar dentro das empresas? O meu local de trabalho, onde eu passo 10 horas lá, onde eu, inclusive, tenho, às vezes, os maiores desafios da minha vida. Porque eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que entrar em conflito, eu tenho que tomar decisões importantes. Será que Deus não pode estar lá? E isso não significa, eu nem tenho resposta para isso, que nós tenhamos que fazer qualquer tipo de culto, que a gente tenha que ter... Nada, eu nem estou falando de religião ainda. A minha provocação é, será que a gente consegue sonhar? Quer dizer, sonhar pode, né? Mas será que dá para ter algum grau de expectativa que em algum momento, do mesmo jeito que nós colocamos um programa de liderança e ensinamos as pessoas a darem feedback, técnicas de feedback, técnicas de comunicação, técnicas de como construir um trabalho em equipe, será que em algum momento a gente vai oferecer a possibilidade das pessoas realmente despertarem mais a consciência? E essa consciência poder ser chamada de espiritualidade, de compaixão. Será que a gente vai, em algum momento, levar isso, né, para um ambiente corporativo? Porque isto é importante. Porque foi lindo quando você falou, né? Um lugar que tem segurança psicológica permite tudo. Mas, Dri, eu fiquei pensando, isso permite, e aí quer dizer que cada um pode manifestar o que quer. Pode manifestar a sua crença partidária, a sua orientação sexual. Não necessariamente eu preciso dar aula, né, sobre partidarismo ou panfletar sobre algum tipo de orientação sexual. Mas e a espiritualidade? Me parece algo tão maior do que tudo isso, tão mais importante. Não tenho resposta, mas tem uma coceira no meu cérebro, né? um movimento no meu coração que me diz, será que alguém não tem que liderar isso? E tem que ser alguém, né? Porque dificilmente você vai fazer uma mudança sozinho. Será que a gente não deve começar a falar um pouco mais sobre isso nas esferas onde a gente possa um dia levar isso também para as organizações? Permitir que Deus entre dentro das empresas? Deus, Alá, inteligência suprema, o nome que cada um queira dar a uma coisa que vá além do meu próprio umbigo. Isso aí é muito ousado? Estou sonhando demais? Eu acho que... Eu vou passar para você. Eu acho que cada vez mais a gente tem liberdade para... Eu acho que cada vez mais a gente tem essa consciência que a gente é uma pessoa só. A gente não é uma pessoa no trabalho, é uma pessoa em casa, né? Eu não sou um Júlio diferente em casa ou no trabalho. E eu acho que as organizações elas têm percebido cada vez mais isso e por isso que você tem todos esses programas de inclusão também, né? De certa forma, cara, você pode ser você aqui dentro. Né? Então, assim, eu acho que nesse sentido,
Cada vez mais cabe sim você falar, não, tá bom, é isso que eu sou, é isso que eu acredito, eu vivo com base nesses valores, não por isso eu vou conviver com as pessoas ao meu redor, vou exercer meu trabalho de acordo com meus valores pessoais também. Eu acredito que sim. Acho que tem um monte de desafio aí, hein? Um monte mesmo. Porque é o seguinte, linhas gerais, tá? Não vou generalizar, mas linhas gerais. Cada empresa formada, cada CNPJ formado, ele tem um objetivo que normalmente é um fim lucrativo. Dinheiro, movimentar, gerar valor e monetizar. Monetizar das ONGs, sim, monetizar e deixar dinheiro à mesa. E dinheiro o que é? Matéria. Certo? Então nós estamos tudo no palpável, no que te vê, sente e vive. Então é muito sobre isso. Por muitos e muitos anos. Diria para você por séculos, certo? Quando a gente está falando de um outro tema que é muito avançado, que respeita a matéria, mas vai além disso, de coisas que a gente não vê, mas a gente chega à conclusão que existem. Do tipo, eu sei que o ar existe, porque se não tiver ar, eu morro, é fato. Não tem o que discutir nessa mesa aqui. Se não tiver oxigênio nessa sala, rapidinho, nós 5 aqui... Tudo roxo. Morre. 5 porque a gente tem o David nos bastidores. Mas né? eu não vejo. Não quer dizer que não existe. Energia, né? A gente não vê a luz ou a energia que se materializa em luz vindo nos cabos. A gente não vê, né? A luz solar, você não vê ela passando assim. Você sente ela bate, a luz bater e você sente o calor disso. Então, você chega à conclusão que tem algumas coisas que realmente vai além da nossa compreensão. E aí meio que você se aceita. Então, quando você entra no campo da espiritualidade, talvez tenha uma certa resistência, mas o mundo está dando sinais, e ele estava falando disso num outro episódio, que a vida da gente inteira é cheia de sinais. E às vezes a gente não percebe ou não dá importância aos sinais que vêm. Mas esses sinais sobre espiritualidade, o mundo já está dando para muita gente. Tem gente que está vendo e está se antecipando. Tem gente que está vendo e não está fazendo nada. E tem gente que não está nem vendo. Nem vendo ainda não está. Então, quando você quer entrar nessa esfera, a primeira compreensão, talvez, da liderança ou de pessoas que estão nas posições que podem tomar decisões essas sensíveis, que envolvem cultura, que envolvem um pelotão de gente, às vezes, na organização e coisa e tal, de ter essa compreensão que essa parte da espiritualidade ela deve entrar por uma questão de longevidade, por uma questão de equilíbrio, por uma questão de mais saúde, por uma questão de mais produção, que lá na ponta tem que reverberar na matéria, no dinheiro, na geração de valor, nos resultados. Se não se percebe isso, a chance da espiritualidade é zero. Pode ser. É zero. É maior, né? Só que, como o mundo está cobrando e as coisas estão se transformando, e aqui parece papo de louco, mas não é, né? Cada um vai estar no seu tempo. Ou você se adequa, começa a prestar atenção, ou em algum momento ela vem de um jeito que você não tem como se adequar. E aí que está a questão. Entendeu? Cada um tá vivendo o seu momento e a gente respeita, porque tem gente que fala, não acredito em nada, inclusive no que eu não vejo não existe. Tá bom, você não tem ar aqui, você não tá vendo, então você não pode respirar. Se eu cortar o ar, você vai morrer e tá explicado aqui que você vai morrer, mas eu continuo não acreditando. Tem gente que é assim. Sim. Né? Você ia fazer um comentário, Adri? É que você, enfim, conectando um pouco com o que você está trazendo, eu penso que sim, as empresas visam lucro. E é isso, né? Para isso que elas existem. Ao mesmo tempo, eu vejo que elas perceberam que a gente não precisa deixar corpos pelo caminho, né? E para a gente não deixar corpos pelo caminho, a gente precisa tratar da saúde mental das pessoas. E a espiritualidade, eu acho que entra muito nesse lugar, né? Do como que a gente previne as doenças mentais, né? Tratando muito além do corpo, tratando da alma, né? E a espiritualidade, eu acho que entra por essa porta, né? Da gente conseguir fazer com que as pessoas sejam mais saudáveis mentalmente, que elas encontrem sentido na vida, que elas consigam ter
felicidade além, né, do dinheiro, né, que a gente fala sempre, né, da felicidade relativa e felicidade absoluta, né, que ela consiga achar mais essa felicidade absoluta que não está vinculada tão às coisas. E isso, para mim, passa pela espiritualidade. Eu acho que as organizações têm tentado, com outros nomes, levar as pessoas mais próximo disso, né? Então, quando a gente faz iniciativas de conexão, das pessoas terem momentos de centramento, que pode ser uma meditação, mas que pode ser uma oração, que pode ser uma conexão com você mesmo, que pode ser, né, uma respiração. Então, eu acho que isso vem um pouco nesse lugar de trazer para a consciência essa necessidade, né, de você ter conexões além do que a gente acredita, do dia a dia. E vejo também, de novo, né, que tem um trabalho de formiguinha nosso na nossa vida, né, pessoal, né? Eu falo que minha filha está na idade da catequese, né? Então, todas as amigas fazem catequese e a Van sai da escola e já vai para catequese. E aí ela, ai, mãe, todo mundo vai para catequese? Eu falei, Elo. Ela falou, Eu falei, você quer ir para catequese? Ela falou, não quero ir para catequese. Eu falei, por que você não quer ir? Eu não acredito em nada. Quando ela falou isso, eu fiquei tão arrasada. Vocês têm algum tipo de prática? Você se incomoda de falar isso? Não me incomoda. Eu sou budista, mas a minha questão não foi dela não ser budista. Foi dela não acreditar Foi do nada, em nada. né? O vazio. Né? O vazio. E é isso. Eu acho que a espiritualidade está nesse lugar de preencher um vazio. E aí pode ser qualquer religião. E as pessoas estão muito vazias, né? E aí eu volto de novo na história da doença mental, que é essa conexão que eu faço, que é nesse vazio existencial que as pessoas têm. E aí, quando ela me trouxe isso, eu fiquei muito chocada. Eu falei, nossa, eu não estou fazendo o meu trabalho de mãe no sentido de espiritualidade, né? De trazer a importância da espiritualidade para essa criança. Como que eu influencio? Então, você imagina, em casa, uma filha... Mas você foi uma privilegiada que ela te deu o sinal, né? Mas eu quero dizer, em casa, uma filha, eu praticando... não consegui transmitir de alguma forma. Imagina uma organização, que é uma entidade de pessoas totalmente, né, com pensamentos e vieses diferentes, né? Então, de novo, né, eu falo, é um trabalhinho de formiguinha. É na minha casa, com a minha filha, é na organização, criando esses momentos para que as pessoas encontrem e preencham esses vazios de alguma forma, né? Como elas acharem que cabe. Tem um agravante, né? A tua criança tem quantos anos? 9 agora. 9. Tá ainda numa fase de absorver muito. Super. A entidade que você mencionou, que é a corporação, tem um monte de crianças muito adultas. Ixi, já, algumas né? de 50, 60 anos. Pois é, aí o desafio é maior. dobrado ou triplicado. Como né? foi que a Lígia falou pra gente, né? Ela usou essa expressão, né? Crianças adultas, não foi isso que ela falou. A gente trouxe a Lígia aqui, maravilhosa, falou sobre o estudo dos novos humanos e falava desse grupo de pessoas que estão chegando nos últimos 30 anos com uma visão muito diferente, né? Do seu papel no mundo e integrando espiritualidade, trabalho, tudo, um ser mais integral. E ela falava, né, que vai entrar em choque com esses... Ela usou uma expressão que eu não vou lembrar, mas enfim, essas crianças adultas que ainda ficam na posição birrenta dizendo eu quero, eu quero, eu quero. Eu também... Adultos crianças, Adultos né? criança, né? Alguma coisa assim. Eu também acho, confesso que eu falo, né, aqui da ideia da gente poder, de maneira um pouco mais ativa, falar de espiritualidade no mundo corporativo, no ambiente corporativo, e consigo enxergar o tamanho da barreira, afinal, são 30 anos trabalhando dentro ou, né, ao lado desse universo. A minha esperança, Adri, vem dos trabalhos individuais que eu tenho feito. Então, quando eu consigo, ou sou chamado para fazer um trabalho de mentoria, ou um trabalho de coaching, e aí lembrando que coaching aqui é um trabalho sério, tá, gente? Tem uma técnica, tem uma formação bastante pesada, quem faz direitinho, mas como qualquer coisa, dá para fazer um curso na internet. Super. Dá para fazer curso de físico nuclear em 2 ou 3, né, dias online, não quer dizer que você vai ser um bom físico nuclear. Mas estou falando de um processo sério de coaching, de mentoria. Quando eu estou no one-on-one e eventualmente o indivíduo vai trazendo as suas questões e eu percebo ali essa história do vazio doendo, só de perguntar, poxa, mas você se incomodaria de me falar um pouquinho como é que você tem trabalhado a sua espiritualidade? É muito interessante como vem quase um alívio de poder falar sobre isso, mesmo que seja para reconhecer que não está acontecendo. Pô, cara, tô cuidando de nada, minha família tem isso assim, 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 ou eu praticava isso, ou eu acredito nisso, mas não tenho tido disciplina, etc e tal. Por que não? Não sei. E só de você poder trazer isso para um fórum de discussão, e talvez aí o caminho seja um âmbito
inicialmente individual, né? Mas eu percebo o quanto isso tem feito bem em alguns processos, porque eu não vou ensinar ele como seguir, porque eu não sou aqui, né, um especialista, eu não sou um teólogo, mas só de você abrir um espaço para esse assunto, o indivíduo já começa a pensar como preenchê-lo. Então, tomara que, aí convido aqui os meus colegas, mentores, coaches e outros líderes das empresas, às vezes em conversas individuais, colocarem esse assunto em pauta. Só pergunta, só abre o fórum, como é que está a prática da tua espiritualidade. Se alguém falar nada, porque eu sou ateu, não acredito em nada, respeito absoluto, ótimo, vamos falar de saúde psíquica, fisiológica, né, mental. Mas vocês vão ver, pelo menos eu acredito nisso, que ao perguntar, ao mostrar interesse, puxa, o indivíduo já vê a possibilidade também de resgatar um pouquinho disso e acho que por esses trabalhos individuais, por essas mentorias e coaching, muito delicadamente, a gente pode trazer a importância desse assunto de volta para o dia a dia. Oxalá. Deixa eu dar um exemplo tem um outro colega meu que ele trabalha com... talvez quase que um coach também, né? Mas com gestão financeira para famílias. Então, ele trabalha com pessoas, né? Pessoas normais, não empresas, né? Isso que eu quero dizer. Pessoas normais. Pessoas, E daí ele conta que ele sempre traz essa abordagem também, de questionando, né? Como que você está lidando com, sei lá, com algum ser maior, assim? Como que você está lidando com a sua espiritualidade? E isso faz parte do processo da pessoa organizar suas próprias finanças, cara. Que legal. Interessante. Porque é isso, assim, não tem como a gente se desconectar. Esse é um bom exemplo que você deu, assim. As pessoas, elas têm essa sede, né? De preencher algum tipo de vazio, algum tipo de necessidade e todo mundo precisa disso. E tá entre as coisas que às vezes a gente faz mal. Tipo, se alimentar, tipo, conversar. Tem várias coisas que a gente faz mal. E uma das coisas que a gente faz mal é isso também, de prestar atenção nessa espiritualidade. Talvez na pizza entre amigos, né? Ou seja lá qual for a refeição. E aí, Pai Lu, como é que você está cuidando, né? Do seu espírito? Como é que está cuidando das suas ideias transcendentais? E aí, tudo bom, Dri? Como é que tá, né? Você tem conseguido praticar da forma que for a sua crença budista? Como é que é? Só de mostrar interesse, eu acho que a gente já... dessa conversa. Né? Entre amigos, né? Que comece primeiro entre amigos, né? Muito bom. Mas quantas oportunidades assim a gente tem, mesmo entre amigos, na pizza? A última vez que se falou, pelo menos eu, né, que se falou sobre esse assunto, assim, a gente fica, de novo, muito na superficialidade, né? Mesmo aqui, né, que é um ambiente seguro, eu mesmo fui pisando aos pouquinhos. Olha, a gente queria falar de um assunto, né? Como é que a gente pode, aos poucos, tornar isso natural? Gente, eu queria falar de espiritualidade, eu queria falar da importância que eu sinto de falar um pouco mais da transcendência, junto com as finanças, junto com as posses, junto com os estudos que eu vou ter que fazer para ser um ser humano melhor. Enfim, talvez aqui a grande questão seja equilíbrio, né? Espero não ter parecido, ou não parecer que eu estava pesando nesse tema e agora só tem que falar disso. Não, o meu ponto aqui é como é que a gente faz para também falar disso? Exato. Que isso também tenha o seu espaço, né? Seu espaço e espaço de importância. Né? É um espaço importante. Seu Júlio, o que fazemos agora? Vamos falar mais sobre aquilo que é importante pra gente? Vamos falar mais. Outro dia a gente trouxe alguém aqui e a pessoa falou assim, não, pode falar sobre isso aqui? Foi a Lígia, né? A gente começou a falar de alguma coisa assim mais transcendental, ela... Eu vou poder falar disso? A gente fala do que você quiser. Né? Então, assim, eu acho que fica esse desafio de falar sobre o que é importante pra gente em qualquer contexto, cara. E assim, mas eu quero dar valor a essa questão do equilíbrio também, porque eu entendo que existe um tabu também, porque se essa conversa de espiritualidade ela virar algum tipo de catequização, né? Tipo, não, eu quero falar sobre isso para eu te convencer daquilo que eu acredito, diminuindo aquilo que você acredita, você faz o processo ao contrário, você está criando uma barreira, né? Então, acho que existe uma sabedoria também de como se falar, mas, assim, se a pessoa deixa de falar, não vou falar nada porque não quero ofender, ela deixa de ganhar também, né? Então... A riqueza da conversa que você teve hoje com a tua equipe, vocês aprenderam um pouco mais sobre o candomblé, que é uma prática super importante. Milhões de pessoas no Brasil praticam candomblé. E que sofre muito preconceito num país como o nosso, né? Por ser uma religião de matriz africana. Então, assim,
Sempre. É muito importante. A gente está aberto para ouvir, para aprender e para respeitar, né? Para respeitar. Vamos temperar o cérebro de Sócrates, seu Júlio? Eu já temperei. Já temperou? Já joguei a gente fala que temperar o cérebro de Sócrates é quando a gente vai fechando. Pimenta, já sal. jogou salto. A gente vai fechando aqui, cada um trazendo uma última fala ou alguma coisa que despontou aqui durante essa conversa. Você já fez seu tempero? Quer fazer mais um? Não, era isso mesmo que eu ia falar. Tá bom. O tempero que fica para mim é o seguinte: a gente tocou no assunto espiritualidade, mas poderia ser qualquer outro assunto que fosse novo ou que fosse não tradicional, tá? A gente está acostumado com uma série de coisas e a gente foi meio que forjado com uma série de crenças ou caminhos, né? E tudo que é meio novo traz desconforto. Acho que no mínimo, o que fica para mim é assim, o mínimo você deveria escutar. Qualquer coisa que vier, mesmo que seja uma grande bobagem, mas você deveria escutar. Para depois você chegar a essa conclusão de que isso aqui eu vou levar para frente, isso aqui não faz o menor sentido para mim, ou eu não consigo compreender e, portanto, não vou avançar. Mas estar aberto, eu acho que é o primeiro passo para poder ser uma versão melhor de si próprio. A mim me chamou a atenção a questão do chamado. Um de vocês, de verdade, não capturei mesmo a questão do chamado. Se a gente está falando de ser sempre melhor hoje do que ontem, é preciso ter os ouvidos das orelhas e do coração e da mente, do espírito, atento a esse chamado, porque eu particularmente, às vezes recebo esse chamado, olha, você precisa trabalhar isso, você precisa ajudar, é a sua responsabilidade trabalhar isso. E às vezes eu fico um pouco numa posição egoísta, pô, mas aí vai me expor, né? Mas e se não me aprovarem? E se eu começo a falar, mesmo que ali 5 minutos num workshop sobre espiritualidade e aquele cliente não me contratar mais. É aí que eu tô me perdendo do meu chamado. Porque se o chamado é fale mais de psicoterapia, mesmo que você esteja indo falar de liderança, fale mais de respeito a diferentes crenças, mesmo que você esteja indo falar de feedback, é seu papel e é um chamado que você use os dons e as habilidades de comunicação que você recebeu para você ir colocando esses temas. É um chamado que a vida está te fazendo. Se eu não atender a esse chamado, eu não vou cumprir esse tratado de ser um ser humano melhor. Agora, claro, é preciso ter clareza da intenção por trás desse chamado, né? Tô querendo aparecer ou tô querendo contribuir? Isso tem conexão mesmo com o meu propósito? Ou, na verdade, eu tô sucumbindo a alguma modinha? E, fundamentalmente, o quanto de equilíbrio eu vou trazer para isso? Porque acho que você trouxe a grande questão que não se faz uma revolução da noite para o dia. Uma revolução é feita ao longo de um processo, né, de transformação. Mas alguém tem que começar e, no mínimo, a revolução tem que ser escutar o chamado. Eu vou ficar um pouco mais atento que... Como é que você falou outro dia numa... Acho que com a Lúcia e com o Farid, você falou que são 3 chamados, depois vem o quê mesmo? Vem uma bufetada. Depois vem uma queda. A queda, né? Se você não presta atenção aos chamados... Tem 3 avisos de pré-queda, depois vem a queda. Então, eu vou ficar mais atento, porque, como diz aquela máxima, né? Para onde eu for, eu vou ter que me levar. Então, que eu leve uma versão melhor de mim mesmo e que esteja escutando, né, esse chamado da vida. Adriana, e você? Como é que você tempera o cérebro do Sócrates? Eu diria que a gente tem que olhar para a gente com mais amorosidade, né? Muito nesse lugar de que a gente é um ser em evolução, de que a gente cada dia pode fazer um pouquinho melhor, que a gente consiga reconhecer também as nossas limitações, as nossas dificuldades, acolher, né, a nossa criança interior e falar, não, tá tudo bem, amanhã tem um novo dia, você tem a oportunidade de novo de fazer diferente, de fazer melhor e de celebrar o que a gente consegue evoluir, né? A gente estava falando de mudança, de comportamento, o quanto é difícil, né? Então, assim, que a gente celebre, né? Nossa, eu consegui isso aqui, né? Não consegui fazer tudo que eu queria, mas eu fiz 1%. Pô, que legal, já fiz alguma coisa, né? Então, que a gente comece, né? E que a gente celebre os nossos pequenos avanços que são super importantes se a gente quer uma revolução maior, né? Então, acho que isso que fica para mim. E, de novo, também um prazer estar aqui. E adorei o bate-papo. Curtiu? Legal. Super, Que super. Bom. Que você Vários seja insights. chamada para mais, porque você agregou valor. É bom, né, ter pessoas que são diferentes da gente e você fala bem, você tem repertório, você fala com essa amorosidade. Tem verdade na sua fala. Quando você diz dessa amorosidade consigo mesmo, a tua fala ela vem com um coeficiente de amor. Ela é uma fala que
que ama aquilo que está entregando para o outro, porque talvez ame primeiro aquilo que está saindo de si mesma. Pelo menos é assim que eu senti as tuas contribuições aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada. Eu falo o que eu acredito realmente. Assim, eu brinco e falo com os meus amigos, falam, Adriano, o único RH... Eu falo que o único RH que é bom é o da minha empresa, porque eu falo tão bem das coisas, que eu falo com tanto amor, que estão falando, nossa, é maravilhoso o RH de lá. Eu falo, eu sei, só porque eu tô lá. O dia que trabalhar lá, eu falo, porque todo mundo fala mal do RH, né? O único que eles não falam da minha empresa, porque realmente eu acredito e falo com paixão mesmo. Acho que tem a ver com os meus valores, tem a ver com o que eu acho importante mesmo para nossa existência aqui, temporária nesse lugar. Essa passagem. Muito bem, Que bom, queridos tá tudo e queridas. alinhado, né? Tá alinhado. Vamos nessa? Vamos nessa. Então tá bom, Adri, muito obrigado, pai. Obrigada. Obrigado, Adriana. Super obrigado. E vocês que nos assistiram, que foram provocados, que concordaram, discordaram, deixa seus comentários, diz o que você concorda, o que mais você gostaria que a gente aprofundasse. Pede pra gente trazer a Adriana de novo. Traz ela de novo, que vocês têm mais coisa para falar, e a gente convida ela de novo. E eu espero que você esteja daqui uma semana no nosso novo episódio, que esteja mais espiritualizada do seu jeito, do jeito que fizer sentido para você, mas que esteja uma pessoa melhor daqui uma semana em mais um episódio do podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Um abração.